Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD53 e a gente está gravando aqui no Alma Studios. Vida e Alma Produções e Criações e também ideias. Eu sempre começo agradecendo aos nossos apoiadores e patrocinadores, que é a Zó Cervejaria e a Lacute Pizzas. Onde vocês nos encontram? YouTube, Spotify e Apple Podcast. E o braço já tá aqui, né? Só no Apple Podcast. A gente tava falando do braço agora há pouco. E aqui na tela, nosso editor vai colocar o QR Code. Obrigado, editor, que eu te amo muito. Aqui, ó, nesse espaço aqui, tá aparecendo nosso QR Code. Vai lá no Instagram. No nosso Instagram, se chegou, já viu alguma coisa do Tino, curte, compartilha com os amigos, porque a gente faz esse material para você que tá nos acompanhando, que tá nos assistindo, e principalmente para valorizar cada vez mais a economia criativa da nossa região de Pelotas e região sul do Brasil. Quem é que... Vou te fazer um convite, antes de dizer quem é o já atinado conosco. Venha fazer parte da nossa comunidade e fortaleça a indústria criativa de Pelotas região, com participações a partir de R$15. No link da nossa bio do Instagram, a gente direciona para a nossa campanha do Apoia-se. Então você vai fazer parte da nossa comunidade, vai ficar sabendo todos os programas que a gente está gravando aqui em primeira mão e vai entrar no nosso grupo exclusivo, que vai ter muito bate-papo, muita troca e principalmente ficar sabendo tudo que está acontecendo aqui dentro das nossas produções do TinoCast. Quem é que já se tornou um atinado conosco? A Incomum, a Laura Viana, o Gui Monks, o Franco Xavier e a Gigi Treptow. Hoje nosso assunto os nossos convidados hoje estão incríveis, né? As nossas convidadas. Eu ia te corrigir. Eu ia corrigir. São e estão incríveis, não é mesmo? Leitores vorazes. Como a leitura estimula a criatividade? Por que ler é diferente de assistir um vídeo? Além do conhecimento adquirido, que os sentidos são aguçados e que as capacidades cognitivas são aprimoradas durante a leitura, como fazer com que a gente explore cada vez mais isso? Livro físico é melhor que livro eletrônico? Como fazer da leitura um hábito para quem não o tem? Essas são algumas perguntas aqui que vão surgir ao longo do nosso papo e eu vou apresentar as nossas convidadas. A primeira convidada é Paula Blas, comunicadora com mais de 15 anos de experiência. Ela incentiva a construção de repertório, hábitos e rituais para uma vida intencional, através do movimento Meus 20 Minutinhos, hoje com vários clubes de leitura e programa próprio no YouTube. A Paula também traduz e posiciona negócios e marcas pessoais através da criação de identidades verbais e produz conteúdo autoral para marcas e canais próprios. Além disso, é mãe do Mariano e do Pietro. Seja bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui, um pouco nervosa nesse papel de entrevistada hoje. É minha frase, né? Diga-me, o que você planeja fazer com a sua vida única, preciosa e fantástica? Teu arroba? Paula, eu já ia dizer o arroba da autora. Pode dar também, se quiser. É da Mary Oliver, mas ela não tem arroba. Não está mais. Mas é arroba Paula Blas e arroba Meus 20 Minutinhos. Maravilha, maravilha. Nossa segunda convidada, Beth Lovatel, a Beth da Vanguarda, enxerga tudo que uma história pode se tornar. Dirige a Livraria Vanguarda, uma empresa de abrangência nacional há 25 anos, liderando mais de 60 pessoas em 5 lojas. Há 3 anos, é presidente da Câmara Pelotense do Livro de Pelotas, entidade que organiza a Feira do Livro, evento que foi reinventado em novo formato pós-pandemia. Mãe, esposa, amiga e em qualquer um dos papéis que exerce, procura conduzir seus dias com leveza e alegria. Seja bem-vinda. Que muito feliz de estar aqui, gente. Grata pelo convite, né? E eu tenho uma frase que eu falo já há bastante tempo, que é: não tem quem não gosta de ler, tem quem não escolheu uma boa história. Eu acho que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Para que as pessoas realmente encontrem um momento, um livro bom, que esteja adequado para o que eles estão buscando. Que maravilha. E o teu arroba? O meu arroba é Beth Lovatel com Y e arroba Livraria Vanguarda. Livraria Vanguarda. Maravilha. Muito bem. Comigo aqui, eu falo mais. Eu? Mais pra trás, já tomei aqui. Toma. Comigo hoje, nossa co-host Flavinha Barros. A livraria é o hospital da mente. E eu diria que da alma também. @Flávia X Barros.
Uau. Da minha é. Não, arrasou. Da minha também. Academia também. Academia também. Não, academia sim. Mas eu vou embora, vou ler meu pasquim. Se ela chegar e não me ver, sai correndo atrás de mim. Romântico! @Alan Miguel Gonçalves e @alma.studios.br. Acertei. Gente, sejam bem-vindas. Obrigada. Como explorar a leitura alinhada à criatividade, gente? Vamos lá, vamos começar com esse bafão aí já. Os olhares. Os olhares. Ou ainda, existe essa relação, né, mais óbvia entre a leitura e a criatividade? Eu acho que é uma ligação bem direta, né? Eu acho que quanto mais a gente se permite dar outros passos e olhar, né, ir numa busca crescente, mais fácil isso fica. Então, o mercado está muito variável, né? Muito grande, trazendo muitas novidades, né? Muita literatura de qualidade. Então, para todos os gostos, mudando rapidamente, né? Para poder atender as demandas, né? Da nossa vida, que muda também. Então, eu acho que cada vez mais está mais fácil da gente poder se desenvolver. Então, Tá muito alinhado, né? Com muito. tanto ler para criar. Eu sempre, Justamente. a questão da comunicação, da leitura, né? Sempre comentei que eu me considero uma artista. Acho que quem escreve, quem vive muito no mundo das palavras, tem um quê de arte, sabe? Um quê que não é tão direto, muitas vezes, como quem pinta, por exemplo, mas que ainda assim é uma forma de expressão, é uma forma de arte. E eu acho que a leitura, ela nos dá algo que talvez não seja, a única forma de conquistar isso, mas é uma das maiores formas que ela nos dá a voz própria. E pode parecer estranho para quem escuta, né? Porque, bom, a gente tá lendo o que outras pessoas escreveram e aí chega a Paula dizendo de voz própria. Mas eu acho que é justamente esse repertório, essa bagagem que vem dos livros, que pode vir de viagens, que pode vir de experiências, que conseguem nos dar esse olhar mais criativo para a vida, conseguem nos fazer entender que a nossa verdade, muitas vezes lá de base, lá da nossa criação, não é a única verdade do mundo, sabe? Então, acho que nada talvez nos dê um olhar tão criativo quanto o mundo dos livros. Sim. Ui, desculpa. Não, pode falar. E, na verdade, cada um constrói, né? Eu acho que o grande presente que tem aí nos livros é tu constrói essa tua forma. Ninguém constrói igual ao outro. Isso eu acho que é uma coisa muito legal. Assim, eu tive muito esse conflito até durante o meu doutorado, né? Porque eu lia e eu pensava assim, nossa, agora eu me lembro de estar estendendo roupa e pensar assim, foi isso que o cara falou. Aí depois eu pensava, será que foi isso que ele quis dizer? Porque quando eu escrevo e as pessoas dizem, nossa, tu falou sobre tal coisa, eu digo, não foi isso que eu falei, foi isso que tu leu. E existe uma diferença muito grande, né? Entre o que a gente escreve e o que a gente lê. Porque quando a gente lê, a gente se apropria daquela história, inclusive destaca, né, os pontos de uma determinada história a partir da gente. Né? Não a partir da autora. Sim, a gente da não nossa sabe. visão. Mesmo que seja uma história, né, contada, narrada e, né, explícita, de toda forma a gente ainda pega os trechos dessa história que batem no que a gente, na nossa própria história. Então isso eu acho que é muito rico também. Tanto que as releituras são sempre diferentes, porque nós somos outros, né? Exatamente. Eu tenho livros que eu penso que há 3 anos eu quero ler de novo. E olha que louco, a gente fala da voz própria, já assim, num primeiro momento, e a gente traz o nosso ponto de vista em relação ao outro e o outro em relação ao que a gente escreve. Então se torna um ciclo que ele cada vez mais não fica sempre no mesmo lugar, ele vai se expandindo conforme cada um vai trazendo seu repertório, sua referência. E o que tu disseste no começo eu achei incrível, que é... As pessoas, não necessariamente elas não têm esse hábito, mas é que elas não acharam esse livro. Não acharam esse livro. Como que a gente encontra esse caminho para achar esse livro? Tem alguma sugestão para quem ainda não encontrou? A primeira sugestão que eu tenho é convidar as pessoas para irem na livraria. Eu acho que a livraria é esse grande espaço para que a gente possa realmente enxergar todas as oportunidades que tem, né? Todas as literaturas, e a gente conseguir se posicionar. E mais importante do que isso é começar um incentivo desde a infância. Então, as crianças são muito abertas, prontas para poder receber, e a partir daí elas já começam na sua formação mental, neuronal, tudo isso,
criar uma outra formatação, porque é muito claro para mim as pessoas que têm o hábito chegam na livraria, como elas se posicionam. As crianças se posicionam. As crianças que não têm esse hábito, que nunca tiveram esse contato, elas têm uma dificuldade de se posicionar. Elas não sabem o que escolher. Então, eu acho que para mim a melhor forma é ir na livraria. A pessoa não tem essa oportunidade, não conhece, não chegou por aí. Os amigos, né? As relações é uma outra forma importante e fundamental. Porque aí tu consegue fazer a troca. O que tu leu e o que eu li e como é que isso flui. Então, eu acho que esses 2 pontos, assim, são pontos muito importantes, assim. Eu diria para os pais que o incentivo desde a infância é um dos maiores ensinamentos que a gente pode dar para os nossos filhos. Tu percebes que tem... Desculpa, pode falar. Pode falar. Mas tu percebes que tem um movimento agora maior de pais incentivando essa leitura? Sim, e também de relações, né? Eu acho que a Paula tá aqui e toda a construção aí dos clubes de livros e esse movimento que está acontecendo de uma forma tão bonita em Pelotas. E eu falo tão bonita porque eu sou próxima, né? Dessa construção desses livros, dos 20 minutinhos, enfim. Mas isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil todo, no mundo todo. Então, a gente precisa ter esse espaço da gente poder conversar com as pessoas que têm os mesmos interesses que a gente, de alguma forma. Porque tu lê, tu faz aquela construção e aí a outra pessoa enxerga uma visão totalmente diferente. E aí tu começa a se questionar. Tu ganha um outro livro, né? Uma outra versão. Outras, né? Se é uma comunidade como Meus 20 Minutinhos, tu ganha inúmeras versões. E às vezes tu até pensas, nossa, como eu não tinha pensado assim, né? Ou ainda, não, entendi o teu ponto de vista, sigo não interpretando dessa forma, mas que legal, sabe? Mas te questiona, né? Te questiona. Sim, não concordo, mas respeito, né? Exatamente. Isso. Eu sempre comento muito. E aí que tu começa a criar coisas novas. Eu sempre comento muito que no Meus 20 Minutinhos, acredito que em outras comunidades também, né? Mas falo da qual eu pertenço e idealizei. É muito bonito de ver, é muito necessário, sabe? Nos dias de hoje, onde a gente não escuta ninguém que pensa diferente da gente, onde a gente não aceita que possam existir outras verdades, outros pontos de vista, né? Outras opiniões ainda que a gente siga achando que opiniões até mesmo erradas, mas opiniões que não são as nossas. Ali a gente conversa sobre tudo mesmo, assim. É claro, a gente estimula, né, que temas polêmicos como política, por exemplo, não sejam discutidos nos grupos, mas obviamente literatura caminha muito junto também, né, com política. A vida é política. Então, muitas vezes surgem temas polêmicos como esse, mas não só, e ainda assim, nunca deu uma briga. Todo mundo se escuta, todo mundo entende. Obviamente, por dentro, né? A pessoa pode estar pensando alguma coisa, mas é um espaço realmente respeitoso e um espaço que deveria ser o mundo, né? Que é onde eu te escuto e eu, ainda que não concorde, eu entendo porque tu pensas assim, sabe? Mas eu acho interessante que esses espaços, claro, daqui a pouco são poucas pessoas, né? Perto do que... né, de um universo mais amplo. Claro. Mas a gente acaba que aprende, e eu acredito que tu estimule, a gente, né, vai te perguntar um pouquinho agora o que é esse projeto, mas a gente aprende, eu acho que nesses pequenos grupos e nessas pequenas experiências, coisas que a gente pode redimensionar para a vida, né? Então, poxa, o fato de eu ouvir o outro, porque isso que tu falou, de as pessoas não estão acostumadas a ouvir outra opinião. As pessoas não estão acostumadas a ouvir. As pessoas querem falar, mas as pessoas também não querem ouvir. As pessoas querem que alguém diga alguma coisa, elas também não estão muito dispostas a perder o tempo daqui a pouco para ler, né? Sim, isso então... é outra ilusão, né, em relação a essa questão de eu não ter tempo. Isso eu acho que é o que a gente mais escuta, né? Eu não leio, não leio porque eu não tenho tempo. Tu não tem prioridade. Então, acho que isso acaba sendo uma desculpa mesmo, que acontece com muita frequência, assim. E muito dessa coisa da pessoa não se priorizar. Exatamente. E não se conhecer tudo. Também, né? E ela não vai ter tempo para leitura, ela não vai ter tempo para cuidar da saúde, nem para se alimentar bem. É muito comum as pessoas dizerem que não leem porque não tem tempo. E o que é, Paula, esse projeto? Então, uns 20 minutinhos, explica para nós, assim. De onde ele surgiu, qual é a proposta, como é que ele tá crescendo, assim, e tomando essa forma tão linda. Esse projeto, eu vou usar as palavras da Camila, que é uma membro do Clube de Desenvolvimento Pessoal. Ela se referia a um livro no nosso último encontro, mas eu pensei, nossa, é a explicação perfeita para os meus 20 minutinhos. É trazer o futuro para o presente.
né? Então é justamente resolver esses supostos, essa suposta falta de tempo, né? Que na verdade, com raríssimas exceções, não é verdade, né? Então ele surgiu justamente para ser um bloco de tempo intencional. Hoje eu brinco que ele surgiu lá da minha infância, a gente falava, né? A Beth citava tanto a importância, né, dos pais de incentivar as crianças, e a minha mãe sempre me incentivou. Minha mãe é pedagoga, mas se formou mais tarde, então mesmo antes de fazer pedagogia, ela já me incentivava. Não fui a casa que cresce com Monteiro Lobato e tudo mais, mas mesmo assim fui uma casa com muitos livros, muitos autores gaúchos, principalmente, os autores que saíam na 0 hora, como eu brinco, né? Marta Medeiros, Moacir Scliar, Lia Luft, essa galera toda fazia parte da minha casa e faz parte da minha memória. Então ali nasceu meus 20 minutinhos, ainda que obviamente eu não soubesse disso, né? E me fez leitora. Quando eu ganhei os guris, eu comecei a perceber que essa frase entrou no meu vocabulário. Não tenho tempo, não tenho mais tempo, não tenho tempo para ler. E eu sempre fui de maratonar quando eu gostava daquela leitura, né? E obviamente quando tu vira mãe de gêmeos recém-nascidos, tu não tens como maratonar nada, né? Mesmo uma coisa que tu gosta. Maratona os gêmeos. Maratona os gêmeos, né? Maratona o papel de mãe. Pelos próximos 127 anos. Exatamente. E foi justamente isso que eu pensei. Bom, 127 anos, luz. Eu vou ficar nesse looping eterno, né? Então não vou conseguir mais ler. E aí eu pensei, não, só um pouquinho também. Não preciso ser tão 880, né? Eu posso maratonar, mas posso ler em outro ritmo. Porque é que nem na pandemia, né? É o novo normal. Então aquele era o meu novo normal. E aí comecei a criar formas. Então tentei por número de páginas, tentei diversas formas até que cheguei nesses 20 minutinhos. E aí me perguntaram, aquela idealização que a gente faz sempre da vida dos outros na internet, né? Como que eu dava conta de ler tanto? Sendo que eu só postava uma fotinho ali, porque apesar de comunicadora eu morria de vergonha. Achava que não era intelectual o suficiente para falar sobre livros, mas isso rende um outro episódio. E aí, então, comecei a divulgar as minhas leituras, mesmo que despretensiosamente, e me perguntaram como que eu dava conta. Na época, eu tinha 2 empresas, tinha, né, já os 2 meninos. E aí, eu disse, desde que os guris nasceram, pouco a pouco, eu fui percebendo que eu não tinha mais a mesma vida e criei um bloco de tempo para mim. Eu sempre fui muito disciplinada, né? Então, Criei meu próprio portal para mim mesma. Porque é aquilo, nem que fosse no banheiro. Em algum momento, né, a criança dorme pouco, mas dorme. Então, é prioridade, realmente. Né? O que eu escolher fazer? Pegar o celular ou pegar o livro? E aí, então, criei meus 20 minutinhos, mas Flávia, não sei te dizer de verdade por que eu botei como uma hashtag. Não teve... Eu sempre quis falar sobre os meus livros, mas não foi aquela hashtag que eu pensei, nossa, isso vai virar um negócio. Botei ali. E as pessoas começaram a usar. E aí eu comecei a fazer listas coletivas de leitura, que faço até hoje, já tô na 28ª, cada virada de mês abro uma caixinha, as pessoas começaram a me contar o que liam, e aquele efeito comunidade, vocês têm de vocês sabem como é. As próprias pessoas começam a nos sugerir, então quem era curadora vira também curada, literalmente, né? Porque a literatura cura muitas coisas na gente. Então vira também essa pessoa que recebe demais. E aí, a partir daí, começaram a me pedir os clubes. E eu sempre dizia, não vou botar porque eu nunca fiz parte de um. Como é que eu vou colocar algo que eu nunca senti vontade, nunca gostei do formato de nenhum? Mas aí comecei, né, pouco a pouco, a entrar mais nesse universo da literatura com um outro olhar. Vamos dizer assim, né? Eu tinha um olhar de leitora, que lê o que bem entende a hora que dá, né? E aí comecei, então, a conversar com mais pessoas, conhecer mais pessoas, a Beth, inclusive, né? Comecei a seguir a Beth começou a me seguir também. Aí a Beth da Vanguarda. Todo mundo aqui em Pelotas fala a Beth da Vanguarda. A Beth da Vanguarda. E pessoas desse mundo, não necessariamente que como ela é uma empresária do meio, mas pessoas que tinham os mesmos interesses que eu. A gente sabe, nós somos todos adultos, é muito difícil fazer amizade depois de ser adulto. E quando tu tem um interesse em comum, até isso fica mais fácil. Então, muitas pessoas eu comecei a me aproximar. E aí, a partir daí, a gente começou, né, a realizar eventos. Fui convidada pela Câmara Pelotense do Livro para abrir os pontos de leitura. Comecei a fazer saraus, a Livraria Vanguarda, outras marcas parceiras nossas. Depois a Beth me convidou para entrevistar a Marta Medeiros na Feira do Livro, né? Isso também, o movimento já estava com um porte maior. Então, as coisas foram acontecendo, muitas coisas em paralelo. E aí se criou o clube. Só que o clube tinha uma lista de espera gigantesca. E aí, a partir daí, foram criando outros para suprir essa lista. E hoje a gente está, agora em fevereiro, né? Éramos 3 até janeiro. E agora somos 6. E até abril, provavelmente, seremos 10 clubes de leitura.
Que legal. Que isso. Coisa linda, né? Que coisa linda. É muito E como lindo, é, gente. como é que é a escolha do livro? Assim. Mas antes de falar da escolha, eu só queria eu pontuar, ressaltar isso aí, essa grandiosidade que as coisas tomam. Ganhar números de expressividade de 10 clubes é sinal de isso tá sendo muito sucesso e as pessoas estão se identificando com isso. Isso é gerar comunidade, isso é gerar desejo, isso é gerar identificação. Isso é uma das coisas mais lindas de todas. Ainda mais num país que lê pouco. Né? Que a média do brasileiro é de ler pouco, né? Assim, E é quando a gente entende, né, que o que a gente tem pra entregar é aquilo que o mundo precisa. Justamente. Eu acho que esse é o momento talvez mais eu acho eureka da vida, assim. Né? Nossa, o mundo valoriza uma coisa que pra mim é tão importante. E muita gente me diz, tu não percebe que as pessoas estão lendo mais. Eu percebo que tem comunidades lendo mais, né? Como essa comunidade que a gente vive, assim. Não é uma realidade para todos, a gente sabe disso. Mas quem lê é um grande incentivador. Então, isso precisa ser fomentado. Mas a gente só vai conseguir uma mobilização nacional quando a gente trabalhar na base, que são as crianças, né? Mas as mães que gostam já têm esse papel. E isso que a Paula falou lá no início, olha, ela fala sempre nos clubes, né? A minha mãe é o meu grande incentivo e os pais são um grande incentivo. E independe se lê gibi, se lê o que lê, não interessa. A pessoa precisa ficar à vontade para ler. E acontece muito assim, eu encontro às vezes amigos ou pais que vão na loja e dizem, mas eu queria dar aquele livro pro meu filho. Eu disse, olha bem pro título. Esse livro é para o teu filho ou é para você? Entende? Então, qual é a faixa etária do adolescente, né? O que ele vai gostar de ler? O que ele gosta? Então, sei lá, tua filha, que a gente estava conversando antes, gosta tanto de show. Pode dar qualquer livro. Elas têm. Livro da mãe, eu quero esse livro da Taylor Swift. Então, pediu o livro, levou, assim, ó, é na hora. Eu não pisco. Digo, sério? Não, nós vamos comprar agora. Agora. Então, essa coisa, mas a questão dos pais como grandes incentivadores, isso é fundamental. Isso é uma coisa interessante, porque assim, eu sou uma leitora voraz hoje, né? Eu li bastante até as gurias. Não? Então, não. Eu era uma leitora voraz de O Que É O Que É. Tinha aqueles catálogos de ouro, acho que era, né? Chegava aquela revistinha, minha mãe e meu pai são leitores, assim, vorazes. Vorazes, assim, acho que eles leem 3 livros por dia. Claro, hoje eles têm mais tempo, mas enfim, sempre foi. Minha meta de vida. E aí chegava aquelas revistinhas, a minha irmã mais velha comprava suspense, Agatha Christie, e eu, livro de piada. Era o que eu gostava. Livro de piada e livro de... Eu não consigo te imaginando contando uma piada agora. Do que meio Ari Toledo, sabe? E gostava de uns livros que na época que eu era criança tinha, que era Você Escolhe o Final. Então tu chegava no fim e dizia assim, se você quer que ela abra a porta, vá para a próxima página. Se você quer que ela dê volta, pule para a página 28. E aquilo, em uma hora, eu sou um pouco... Eu não sou ansiosa, mas eu tenho uma coisa de tempo. Que é aquilo que a gente conversava antes. Então, por exemplo, se eu tô lendo um romance, eu tendo a pensar que é perda de tempo, porque eu não tô aprendendo nada. Então, eu achava que aquele livro tinha que acabar rápido. Eu ainda sou assim com o livro. Eu adoro começar... porque todo mundo já passou por isso, né? Eu adoro comprar, eu adoro começar e eu adoro terminar livro. No meio, eu fico um pouco angustiada. Confesso, fico. E tenho sempre 2, 3 livros lendo ao mesmo tempo. Mas eu fico... Sabe quando começa a ler, pensa assim, quantas páginas faltam pra acabar o capítulo? Eu tô sempre cuidando quantas... Eu tenho um pouco essa ansiedade com o livro. E eu era essa leitora que lia meio que piada. Depois eu comecei... Aquilo já ia e eu sou muito curiosa. Eu acho que era isso também. Eu já queria saber o final. Eu tenho um pouco isso também nos livros. Eu fico pensando... eu fico tentando adivinhar o que vai acontecer. Eu tenho um pouco essa ansiedade. Tenho. Essa criatividade, né? E depois eu li um pouco antes das gurias nascerem e me deletei. Até porque eu fiz mestrado, enfim, é aquela coisa de rotina, e trabalho, 3 turnos de trabalho, eu trabalhava 3 turnos, eu acho que eu não tinha tempo. Né? E depois eu voltei a ler e entendo esse exemplo. E esse é o exemplo que eu vejo hoje nas minhas filhas. Assim, elas não são leitoras vorazes, mas é isso. Sempre que elas me pedem um livro, eu vou comprar na hora.
E eu vejo que elas têm o exemplo. Entende? E elas se orgulham quando elas dizem, mãe, eu comecei esse livro hoje, olha aqui, eu já tô na página 70. Sabe? Eu disse, mãe, eu também leio. Eu vejo que elas têm um orgulho, assim, e que isso é o exemplo em si, né? O que eu digo, né? Então, às vezes demora. É uma coisa que liga vocês, não a única, mas né, uma coisa que dá o link ali. Então eu acho que a gente tem que ser um certo exemplo, né? Como a gente teve os nossos. Esse é um tipo de perfil de leitora, né? Deve ter vários outros perfis aí, né? Não, eu adoro que as pessoas falam isso do romance, né? Eu acho que eu não tô aprendendo nada. Gente, é quando eu mais aprendo. Eu adoro ler livro de desenvolvimento pessoal, por exemplo, né? Livros de criatividade, eu amo. Livros vim pra cá hoje pensando, inclusive, né, do nosso tema, assim. É um tema que eu adoro ler. Mas ficção, a gente aprende muito. Porque a gente aprende pelas beiradas, vamos dizer assim. Tu não... Pela experiência do outro. Pela experiência do outro. Pode nem existir, mas... E tu vai muito de sangue doce, sabe? Porque tu pensa assim, é uma historinha. Mas aquela historinha, às vezes, toca em coisas que nem a terapia conseguiu muitas vezes tocar. Que tu não permitiste. Não, total. E a gente, na verdade, cura a terapia. Cura a terapia. E eu acho tão incrível. Eu trouxe o Filho de Mil Homens aqui, do Walter Ugumãe, que foi o livro de janeiro do Clube dos Meus 20 Minutinhos. E tem uma parte aqui do livro que eu não esqueci mais da página. Paulo, vou ter que ler. Posso ler? Lógico. Por favor. E essa questão do que fala, né? Do que ele fala. Porque não sei se já leu algum livro do Walter Ugumãe, mas ele é um cara muito inteligente. Comprei e não li, agora que eu tô pensando. Mas começaste, largaste ou não? Não, comprei, emprestei pro pai e não sei onde tá. É muito bom. Ele é português. É português, né? Ele é muito inteligente. Então, eu não lembro qual é com a capa laranja. Ele mudou as capas também, né? Acabaram saindo lindas, todas são lindas. Todas. Então aqui, para entreter curiosidades, o velho Alfredo oferecia livros ao menino e convencia de que ler seria fundamental para a saúde. Ensinava-lhe que era uma pena a falta de leitura não se converter numa doença, algo como um mal que pusesse os preguiçosos a morrer. Imaginava que um não leitor ia ao médico e o médico o observava e dizia: você tem o colesterol a matá-lo, se continuar assim não se salva. E o médico perguntava: tem abusado dos fritos, dos ovos? Você tem lido o suficiente? Muito bom, a livraria é o hospital. Ele fala de um jeito que só ele poderia falar, né? Sobre esse amor, assim, pela essa necessidade literária, assim. É uma necessidade. E aí é um caminho também. Porque é um caminho de... Quando a gente começa a traçar paralelos com a nossa realidade também, que é de... imagine o colesterol, por exemplo, nesse caso. Será que... E ler? Será que não vai te ajudar também a pensar de uma outra forma? Que aí é uma coisa de eu, comigo, com o intelecto, com o outro. Não é coisa da saúde, necessariamente. Não. É o refletir e é a terapia. Mas aí tu vai chegar num ponto onde nem o colesterol as pessoas assumem como autorresponsabilidade. Né? Então, a minha saúde não é responsabilidade minha. A minha família tem tal doença. Justamente. 5% de chance de ser hereditária e o resto é hábito. Sim. Né? Então, se tu reproduzir o hábito, não sei se é 5%, né? Porque eu sou publicitária, mas eu tenho um PhD, assim, e aí, na verdade, espiritual em medicina. Eu acho que a pessoa faz terapia e daqui a pouco ela lê alguma coisa, assim, ó, e traz uma clareza pra tudo que ela vem trabalhando por anos durante uma terapia. Eu tô lendo... Um bom livro tem esse poder. E às vezes até pra aquilo que a o psicólogo já falou. Mas que naquele momento tu não teve a abertura, o alcance. O alcance legal. Pra conseguir... Eu tô lendo A Bailarina de Auschwitz. Auschwitz. Não sei como é que fala. Eu falo Auschwitz, mas não sei também. É uma história, né, de vida, da vida dela. Não sei se vocês já leram. Esse livro me escolheu. Ele me olhou e eu aceitei outra coisa legal de fazer. Os livros me escolhem. É muito bom isso. E tem alguns que a gente não se conecta e eu aceito que a gente não se conectou. E eles ficam talvez esperando um outro momento, talvez não. Eu acho que esse é um processo de autoconhecimento dos livros. Existem alguns que eu começo e eu penso, eu realmente já li isso em outros lugares. Eu não quero continuar. E eu me permito não continuar. Porque pra mim é muito difícil abrir mão. Eu sou uma pessoa que começa e vou até o fim. Então é um processo de
aprendizado, assim, entende? Esse eu não vou. Esse eu vou um dia, esse eu vou agora. E esse livro foi um que me escolheu. E aí também eu tenho também uma teoria que as pessoas dizem, esse livro, tu devorou o livro. Eu digo, depende. Tem livros que eu devoro o livro e tem livros que me devoram. Quando eu quero continuar lendo, eu tô devorando. Quando eu quero parar e não consigo, eu estou sendo devorada pelo livro. Porque eu perco o meu poder de parar ou não, porque eu preciso só mais uma página, né? A gente tem um pouco isso. E esse da bailarina, na verdade, ele é um livro de autoconhecimento, né? Ele tem em forma de história. Ele é biográfico, né? Ele é autobiográfico. Eu não li esse, eu já li muita coisa sobre Auschwitz, então me recomendam sempre esse livro. Ela é uma psiquiatra e que trabalha com pós-trauma, né? Então... eu quero muito ler, mas eu fico naquela de, já li tanto sobre o tema, será que, né, mais um... Eu não li nada sobre o tema, mas assim, no prefácio eu já tive vontade de chorar. E cada página que ela fala, assim... Tem histórias bem fortes. É muito forte, mas é muito mais amplo. E uma das coisas que ela fala, assim, que é bonito, porque, claro, passou por uma coisa horrorosa, né? Sim. E ela disse assim, não existe hierarquia em problema. Não existe um problema maior que o outro. Não. Se o teu problema é o teu sapato apertado, ou se o teu problema é fome, ou se o teu problema é guerra, pra ti aquilo é um problema. Claro. E tu precisa aceitar aquele problema. Então, existem coisas muito mais, é isso, né? A gente aprende, às vezes, muito mais, e tanto quanto, talvez, em livros que são de historinha, né? Não, e que legal ela trazer isso nesse período de positividade tóxica, onde tu não pode sofrer se o teu problema não é o maior do mundo, mas nunca vai ser, né? Então, é lindo, que bom que ela vale a pena. Viveu algo tão... Eu não tô nem no meio ainda, mas acho que é um livro... Beth, você comentou uma coisa que eu achei muito importante e com base até numas perguntas iniciais que eu fiz, que eu comentei, que eu citei, assim, você falou que a gente tem que trazer pra base, né? De alguma forma, fazer com que as crianças leiam. E aí, até depois eu vou te perguntar... Mas eu vou perguntar agora. Mariana e Pedro começaram com que idade? Como que foi essa introdução aí de leitura? Esses dias eu achei uma foto deles bem pequenininhos com um livro na mão. Então, assim, de verdade, Que idade eles estão agora? Eles estão com 6. Claro que eles ainda não leem totalmente, né? Só as letrinhas soltas, esqueci o termo correto. Mas... a primeira coisa que eu comprei pra eles quando eu tava grávida... Foi um livro. O Léo e a Baleia é o nome. Que legal. Então, não sei te dizer, tenho dificuldade de pensar, assim, primeiro porque o início a gente não lembra mesmo, né? Vira um borrão na memória, ainda mais com 2. Mas muito por isso, assim, sempre teve livro. E aí tem um livro que é o diário do bebê até os 5 anos, eu acho que a gente tem, que a gente vai anotando as coisas do Caetano pra gente não esquecer. Sim. Que a gente traduz em um livro, né? Claro. Mas depois eu conto a minha experiência de livros. Só uma pergunta pra Paula. Tu leu durante a tua gestação? Tu tinha esse teu hábito de ler? Eu li muito, mas eu não li nada sobre gravidez. Olha só. Por autorresponsabilidade mesmo. Ela leu durante toda a gestação dela. Então, automaticamente, os guris leem desde que eles foram formados. Exatamente. Eu tenho fotos, o Leonardo fazia fotos, eu lendo, fotos muito bonitas, assim, caseiras com os cachorros nos pés. Se ela lesse coisas que tocaram ela durante a gravidez, as crianças iriam perceber de um outro jeito. E isso que a Flávia falava, né, da intenção. Todo mundo diz, me indica livros de quando estão grávidas, né? Eu digo, não posso, porque nunca li. Intencionalmente nada contra, mas acho que a importância de se conhecer. Eu sou muito ansiosa e né, grávida, a gente fica com a cabeça um turbilhão e de gêmeos, né, muitos receios e tudo mais. Então eu não li intencionalmente porque eu sabia que aquilo ia despertar ansiedade em mim e consequentemente neles, né? Então eu optei por fazer coisas diferentes, assim, mas lia outros temas. Eu tinha na cabeceira a Bíblia da gravidez. Todo dia antes de dormir eu pensava, está acontecendo isso. Eu tenho uma coisa... Tudo que acontece na minha vida eu leio. E eu gostava de ver... Eu busco conhecimento por leitura para qualquer situação da vida. Eu tenho o livro do Cérebro Adolescente. Quando a minha filha fez 12 anos, eu comprei o Cérebro do Adolescente. Assim eu vou. Tudo eu leio.
Criando Meninas. Ela precisa entender. Eu tenho Criando Meninos. Tudo. Via livro. Via livro. Mas o Criando Meninos eu não li inteiro. Eu porque eu também não. comecei a ficar um pouco tensa, muita regra. Eu também não. E aí você falou do livro na base, e a gente tem uma introdução que no nosso grupo nós temos acesso, mas se nós generalizarmos, nós percebemos que nem todas as pessoas têm, e a grande maioria não tem. Primeiro ponto que eu te pergunto, para até aflorar esse desejo das pessoas, é como, sendo presidente da Câmara Pelotense do Livro de Pelotas, né? Como a gente estimula isso? Como seria um plano de governo, vamos assim dizer, para a gente... É um projeto para a gente disseminar a leitura, né? E também fazer com que... Quais seriam os estímulos que a gente traz? Bom, não tenho tanto, mas com o que eu tenho pouco, eu consigo estimular. Eu achei ótimo a questão. Primeiro, leva numa livraria. Mesmo que não vá comprar... Não interessa, a gente tem contação de histórias, enfim. Faz ter contato, né? Então, quando eu assumi a feira, assim, foi bem pós-pandemia. E eu sempre gostei de me envolver, né? Com as pessoas, com ações sociais, tudo isso. E o que eu consigo perceber, assim, foi quando a gente criou os pontos de leitura. Espaços prazerosos e criativos para fazer da leitura um hábito. Ou seja, se tu tem um núcleo, aquele núcleo, tu tem que fomentar o teu núcleo. Não tem por que a pessoa querer fazer coisas fora dele. Se tu fomentar o núcleo que tu convive, né? A gente tinha aí 17 pontos de leitura. O SESC, Universidade Católica, Secult, Parque Una, vários. Então, naquele meio, as pessoas deveriam fomentar o núcleo que elas vivem. Por aí, tu já começa a criar condições. Então, a questão coletiva, né, geral, as escolas. Né? O que a gente precisa fomentar é diretamente nas escolas. Então, tem várias ações que são importantes, mas de cada escola, eu acho que a gente tem acervos muito desatualizados. Isso faz com que as pessoas também não criem aquela vontade de ler, que não é o que está dando no TikTok, que não é o que estão falando dos livros, porque todo mundo tem acesso. Né? Hoje, muita gente lê pelo celular, também por outros meios. Quem não tem tanto recurso de ler livro físico, enfim. Mas é importante fazer aquele estímulo. Se numa escola tem uma professora, uma bibliotecária que gosta de ler, certamente vai ter algum núcleo, alguma formação, algum evento relacionado ao livro. Isso acontece sempre. Então, o que a gente precisa, além de treinar nesse caso, de dar mais oportunidade, de dar livros de melhor qualidade, livro que as crianças gostem mais, é fazer essa formação para os professores. Tem muito professor que não lê, como é que ele vai trabalhar, usar uma ferramenta que ele não conhece? Ele precisa conhecer. E é muito simples, é só começar. Aí as ideias vêm, mas quando tem um núcleo na escola que funciona, que eles conhecem, a coisa flui muito fácil. Então... Não, é o exemplo. É o exemplo. O exemplo, a gente tem percebido. Né? O exemplo arrasta. Olha isso, aí. O exemplo arrasta. A gente fala muito, mas que o exemplo arrasta, assim. É muito fácil do que eu conheço, do que eu me aproprio, de eu colocar em prática. Vai com tranquilidade. Tá aqui o exemplo da Paula. Ela não fez, não é a questão, não é um esforço para ela. É uma alegria para ela colocar em prática o que ela sabe fazer muito bem e o que ela se sente bem. E isso é nas escolas. Então, é um grande ponto. A Vanguarda tem um projeto muito legal, que é o Papai Noel dos Livros. Esse ano, a gente doou, eu acho que... não tenho o número exato agora, mas eu acho que foram mais de 2.000 livros para as crianças de Pelotas atendidas pelo projeto do PIN. Primeira Infância Melhor. Crianças de 0 a 6 anos. Então, isso em parceria lá com o PIN, com o pessoal do PIN, a gente dava um livrinho para cada criança. Eles escrevem uma cartinha
né? A maioria das crianças não escreve, porque é de 0 a 6 anos. As visitadoras que fazem acompanhamento vão lá e a gente sabe que aquele presentinho, aquele livro, normalmente é o presente que eles ganharam de Natal. Só que tem criança, o projeto já acontece há 4 anos, tem crianças que já ganharam 4 livros. Que legal. Durante 4 anos. Então elas já vão ter uma outra oportunidade, elas esperam pelos livrinhos. E isso os clientes da livraria vão na loja, escolhem um livro para presentear aquela criança. Qual foi o nosso papel? O nosso papel foi entregar o livro certo. Para a faixa etária, entende? Então, a criança tem 0 anos, já sabe que vai por uma realidade que é complexa. Então, um livrinho de banho, porque aí vai molhar, vai sujar. Um livrinho duro que ela possa manusear, porque senão vai chegar um livro lá que só tem uma página, 2 dias, não vai mais existir livro. Sim, sabe? tem aqueles sensoriais, né? Que tem um pelinho, o outro tem um barulhinho. Então, isso também é um dos exemplos que funciona muito. Mas a gente precisa de mais ações coletivas que estimulem o hábito da leitura. Eu me lembrei agora que no aniversário da Alice, a minha filha que faz 16 agora, no aniversário dela de 4 anos foi de João e Maria. E a lembrancinha era um livro, porque eu nunca dou comida. Não dava, né? Agora não tem mais lembrancinha. Mas nunca era bala a lembrancinha. E aí era uma trouxinha super legal. com um livrinho. E eram uns livrinhos que deve ter, custava R$1,50, eu acho. Um livrinho. E aí era um livrinho pra cada criança. É isso. Eu tenho um caso pra relatar. Dale. Queremos O ouvir. Caetano tá com 1 ano e 9 meses e o Caetano devora livros. O Caetano porque a Eti lê muito. A Eti sempre leu muito. Agora ela tá nesse momento de mergulhada na maternidade, né? Com 2 negócios tocando e aí fica mais difícil. E essa ideia dos 20 minutinhos eu não tinha percebido, mas depois tem uma pergunta pra gente fazer sobre isso. Mas ontem nós fomos na Vanguarda. Ontem, um dia aí aleatório, porque esse programa tá gravado. Nós fomos na Vanguarda. Ontem do hoje, Ontem não do desse hoje. dia aí. Exatamente. No caso, um domingo, é isso? Um domingo. Um domingo qualquer, nós fomos na Vanguarda e compramos 3 livros. E o Caetano, ele gosta de contar as histórias. Então, ele escuta uma vez e aí ele tá começando a falar e ele fala palavras. E a gente comprou o do Emicida e mais outros 2 de ilustrações. E a gente priorizou agora com histórias, porque ele já tem o do caminhão, já tem o do banho. E ele pede livro, história. E ele pede para contar. Que legal. Ontem de noite... um dia qualquer de noite, ele deitou e disse: livro, mamãe. Aí queria ver o dos caminhões com texturas. E aí tocava brum, fom, babam, gira, que era a betoneira. Então ele prefere. E a gente não tem o hábito de televisão em casa. Então nós optamos pelo livro. Então, brincar para ele também é brincar com o livro. Então, faz com que ele tenha esse hábito e a gente cada vez mais incentiva para ele contar as histórias. E eu concordo plenamente que é na base, que é o que a gente fala muito em todos os lugares, que é na base que a gente estimula. Isso eu tenho uma prova social em casa, legal. Assim. Eu tenho legal. outra coisa que eu acho que eu sempre faço também, que é a Feira do Livro. Eu compro o ano inteiro. Os eventos são ótimos. Mas eu faço as boas experiências, né? Eu faço questão de ir com as gurias e eu digo, um livro eu compro na Feira do Livro. Eu posso ter os 20, né? Que eu sempre tenho 20 na estante esperando por mim. Que é aquele nosso problema. É a anti-biblioteca. Falo, Aquele anti-biblioteca. problema é que eu compro 4 e não vai dar tempo de ler os 4 antes de comprar os próximos 4. Então eles vão se empilhando, né? Mas eu sempre compro um na Feira do Livro e eu sempre vou com elas, né? Porque eu acho que é um ambiente, por mais que não seja ali que tu vai escolher o teu livro, é um ambiente de comemorar a leitura, né? É um ambiente simbólico. Então... Não, total. Eu sempre ia com a minha mãe à Feira do Livro e sempre falo isso também, né, Beth? Porque era o meu passeio, assim. Na verdade, eu não falo... Eu falo porque eu preciso falar mesmo. Porque a minha mãe fazia coisas que é raro, muitas vezes, da gente ver, sabe? Ela me levava muito no Museu da Baronesa. Coisas muito... E que hoje eu vejo que não são tão parte do dia a dia dela. Era por mim mesmo que ela fazia. Era pra estimular, sabe? E ela me levava à Feira do Livro. Meu aniversário é 29 de outubro. Então, geralmente pegava o meu aniversário. Pra mim, era o meu presente de aniversário, né? Não só o livro que eu ganhava, mas o estar lá. Já era um ritual.
nosso, né? Então, acho que vai muito nessa linha, assim. Tanto que hoje, né, o próprio Meus 20 Minutinhos, ele ultrapassou a literatura. E hoje é muito sobre isso, sobre rituais, sobre experiências, sobre tudo que a gente pode fazer. Gente, eu não sei a quantas a gente anda, mas eu vou tirar meu calçado, tá? Porque tem uma vibe casa, cervejinha. Então, assim... E aí eu já quero te perguntar, tem um aplicativo que é um livro em 15 minutos. Tem, sim, é 12 minutos, né? É 12 minutos, isso. 12 minutos, fiquei pensando, é que faz tempo que eu acessei esse livro e aí eu não gostei. Eu tive uma experiência negativa. Porque cortou muita coisa que eu não... Depois eu li o livro e aí ele cortou umas coisas muito interessantes. Tá, mas um filme de 2 horas já corta, porque é 12 minutos. Aí é mágica. Mas assim, pra quem não tem esse hábito, é melhor saber... ou um livro inteiro em 12 minutos, ou ter os seus 20 minutinhos ali de um livro como um todo? O que eu acho que a gente... Na verdade, eu acho que a gente a gente se coloca em situações constantes de dicotomia na vida sem necessidade. Eu acho que a gente pode ter os meus 20 minutinhos e pode ter os 12 minutos, sabe por quê? Porque todo mundo tem 32 minutos, que é a soma das partes. Então, assim, obviamente, eu vou te dizer, eu, Paula, prefiro os 20 minutinhos. Mas eu entendo que é algo que torna possível para as pessoas e que muitas vezes desperta a vontade de se aprofundar num tema. Acho que a pessoa não pode ser só a pessoa do 12 minutos. E assim como ela também não pode achar que 20 minutinhos uma vez no mês vai salvar. Mas ela pode ser a pessoa da constância, né? Em pouco tempo, mas muitas vezes. A vida é o que a gente faz repetidamente, né? Não é os dias que a gente não faz, os dias que a gente falha. Então, eu acho que são as duas coisas, porque acho que muitas vezes, né, Beth, até no universo da literatura, dos livros, a gente fica nessa guerra, assim, de é o físico ou é o Kindle, é o livreiro ou é a livraria, ou é o consumidor ou é a editora. É muito ou, né? Ou é o influenciador, eu comprei porque, sabe? Troca o ou pelo E. Quando não trabalhamos com ou, às vezes não trabalhamos com ou. A gente tem que estar todo mundo pela leitura, né? Claro, obviamente todo mundo vai pensar no seu negócio, claro, como a cabeça de empresário, né? Então, mesmo meus 20 minutinhos virou um negócio. Mas eu acho que não dá pra tu trabalhar com um livro e ter a cabeça que o empresário de outro segmento tem, porque é um segmento diferente. Então, sim, tu visa o lucro, obviamente, todo mundo tem boleto pra pagar, mas tu também tem que ter essa visão da leitura. E quando tu tem essa visão da leitura, acho que a gente para um pouco desse ou, sabe? 12 minutos ou 20 minutinhos, o físico ou o Kindle. O próprio Kindle, a amostra, muitas vezes, me fez comprar o livro físico. Eu baixei a amostra, gostei desse livro, mas não te quero aqui no Kindle. Foi lá na livraria, entende? Então, e o Kindle pra viagem, eu digo, tu leva um troço desse tamanho com 50 livros dentro, né? Porque tu não levaria, que não conseguiria levar aquele peso numa viagem. É isso, sabe? A gente precisa escolher o que vai ficar bom para aquele momento, para aquele dia. Como que eu estou hoje? O que eu preciso hoje? Sabe, a gente pensa muito lá no final e é sobre a trajetória. Tu consegue abandonar, Beth? O quê? Tu consegue, a Flávia disse que livros no meio, assim. Desapego. Porque desapegar ele. Comecei a ler, não deu. Eu consigo, porque é o que eu falei, assim, eu tenho um excesso de títulos que chegam pra mim. E eu gosto muito dessa coisa. Eu queria ter um dia na livraria que as pessoas vão lá pra deixar o livro escolher elas, sabe? Porque tu vai com uma intenção e tu chega lá, tu vê outro livro e é aquilo que tu precisa ler. Então, como eu tô sempre muito em contato, eu gosto muito de chegar e entrar na livraria pela logística pra ver o que tá chegando. Chegam muitos títulos. Então, eu tenho essa questão, assim, eu me doutrino pra mim começar, esse é a minha base, assim, é o que eu quero terminar, o que eu vou fazer, mas acontece de eu começar a ler, e até porque eu quero saber qual é a linguagem que aquele leitor precisa, né, falando. Minimamente saber. O que aquele autor tá falando, o que tem esse autor que vende tanto, por que a gente, no lançamento dos pontos de leitura, a gente leu Colin Hoover, eu disse, meu Deus, eu não li um romance há muito tempo. E eu disse, o que todo mundo lê? É um livro que não para na prateleira. Um best-seller há anos. Acho que está 2 anos mais. Sendo o topo da lista dos mais vendidos no Brasil todo. Qual é? Assim que acaba. Da Colin Hoover. Entende? Que virou filme.
Virou filme, É lindo, tudo. é lindo. Porque não é o que tu espera, né? Isso, mas entende? A Paula também acho que não era do que ela estava acostumada a ler, acabou lendo. Li por conta do evento, né? Do lançamento dos pontos de cultura. E E olha como é legal, né? Porque uma coisa gera outra, né? Ou tu lê, te convidam pro evento, aí tu lê por causa do evento. Ou tu vai ao evento porque tu gosta muito de ler. Então, na verdade, tá sempre uma a coisa roda tá puxando a sempre outra. girando, Eu acho que quanto mais a gente tem isso na cidade ou no meio que a gente tá, ou a gente vai nessa busca, mais contato a gente tem. Eu 2024, eu entendi uma coisa, né? Lá no meu reconhecimento literário. Que quanto mais a gente lê, mais exigente a gente fica. Então, hoje eu abandono mais livros do que eu abandonava antes. É que a gente dá passos, né? Porque eu penso assim, isso aqui eu leria muito feliz há 5 anos atrás. Hoje é básico pra mim. Isso aqui eu não quero. Eu quero outra coisa. E eu me permito fazer esse abandono, né? Entende o valor do tempo, né? Acho que eu Faça gostei as muito escolhas. quando tu falava da autorresponsabilidade, porque hoje, como meus 20 minutinhos ganhou um corpo muito maior, não só dos clubes de leitura, mas de forma geral, como conceito mesmo, eu tenho dificuldade, às vezes, de definir, ainda mais para pessoas que não estão habituadas a esse meio, né? Tá, mas o que é o negócio, né? O que é o teu projeto? E hoje eu digo, é um projeto de autorresponsabilidade, é um projeto de vida intencional, é um projeto onde tu entendes o valor que o teu tempo tem, e que sim, o teu tempo é finito, mas ele é maior do que tu imaginas, e por isso que ele é aplicável em gestão do qualquer tempo, coisa. né? O que tu quer escolher lá e o que você vai plantar hoje. Exatamente. Tem uma percepção, uma percepção não, mas o que a Flávia falou agora, carregar 50 livros em um Kindle é incrível, né? Mas tem a percepção do folhear e tocar, assim. Vocês percebem, tanto no clube quanto na livraria, que é crescente os amantes por livros físicos ou não? É mais digital? Ainda tem essa coisa da briga do jornal no tablet ou no jornal impresso? Qual a percepção que vocês têm aí? Olha, hoje meus 20 minutinhos é comandado por mim e a minha irmã. Eu sou do físico, ela é do Kindle. Então só aí tu já vê, e eu acho ótimo, porque assim também as próprias lideranças, vamos dizer assim, mostram que tem público para todo mundo. E lá nos meus 20 minutinhos, né, a Beth pode confirmar, é bem dividido, assim. Acho que também as gurias entenderam como a autorresponsabilidade também passa por aí, sabe? Eu já li muita coisa no Kindle que depois eu fiz questão de comprar no físico. Claro, isso não é a realidade de todo mundo, eu sei. Mas muita coisa que eu amei e que eu pensei, nossa, eu preciso ter esse livro na minha mesa, na minha biblioteca, sabe? Então eu acho que eu de novo, sabe, eu não enxergo essa divisão assim tão clara. Eu acho que existe realmente pros dois públicos e eles se misturam. Não é uma coisa tão dividida quanto a gente pensa. Muita gente que só lê no Kindle no mês, sei lá, do Walter Hugo Mãe, eu vou comprar porque eu amei, é o livro da minha vida. Acontece, entende? Eu acho que a gente também só lê no Kindle acaba perdendo a experiência, né? Que as editoras pensam. E aí eu até trouxe aqui o livro do Cuca. Pra quem não sabe, Cuca, ele aqui, ó, o livro que meu pai não escreveu. Né? O Cuca não tá aqui hoje, mas ele é um escritor. E eu acho que quando o escritor ele decide escrever um livro, ele põe muito da sua vida, da sua trajetória e de tudo que ele busca ali. Então, cada vez mais, olha, é diferente, não tem como... É uma experiência. É uma outra experiência, sabe? Então, é isso, assim. Esse livro vai estar muito pesado, porque vai pesar na mala, eu não vou levar 2, vou levar 1 em algum momento. Eu acho que o livro físico, para quem gosta de ler, o livro físico tem um papel diferente, assim. Eu leio o livro com uma lapiseira junto. Eu risco, eu faço asterisco, eu anoto. Eu não tenho pena de livro. Eu tenho até porque código de eu adoro cores. voltar. Eu tenho código de cores. Tipo, isso é pra virar conteúdo, isso é pra eu falar pra um cliente, isso é porque eu pensei, nossa, eu vou aplicar amanhã, mas muito pros de desenvolvimento, né? Ficção, eu vou no meu bom mas eu velho tenho amarelinho. Também. Eu tenho também. O livro eu do agora Cuca. tô com o hábito do cinza. Comprei lá na Vanguarda. Marcador cinza. Tem marcador cinza. O marcador cinza é meu xodó. Também, adoro. O cinza é o meu xodó no momento. O livro do Cuca tem poucas unidades ainda disponíveis e ele não tem custo. O que ele custa? Atrás tem um QR Code que você vai ler e vai ver qual projeto social de Pelotas e região você quer apoiar. Tem o Tino, tem a
do Areal. Orquestra. A Orquestra do Areal falou a palavra do Areal. E vários outros projetos. Então, não precisa pagar o livro. Só apoia um projeto que o nosso autor vai ficar muito feliz. E nós vamos fazer um evento juntos, com meus 20 minutinhos. Aí ele nos disse. Café com autor. Legal. Convidando esse autor. E na verdade aqui tem... ele colocou muito, né? Ele falou no livro dele sobre o que o pai dele escreveu. Então, por aí a gente já consegue traduzir, né? O quanto tem de importante. E aí eu tive um papo com o Cuca, porque ele disse que não queria mais lançar o livro. Eu disse, gente, como que o autor não vai receber as pessoas, né? Uhum. Então, e fazer um lançamento oficial de um trabalho que é por anos. O Cuca não desistiu nisso, né? Um trabalho intenso aí de anos para isso ser reconhecido. Aí o autor vem e diz, eu não vou falar do meu livro. Eu disse, como assim? Quem vende livro é o autor, sabe? O autor que tem a propriedade. Por mais que a gente chegue a conclusões, ele sabe efetivamente o que ele quis traduzir com aquilo, né? O que ele queria passar. E muitas vezes não tá aqui tão claro. Então, é sempre muito legal a gente escutar o autor falando do próprio livro, assim, é uma coisa que eu gosto muito. E aí, só com... Claro, não, tem uma pra perguntar. A gente tem o VangCast também, que é um podcast. Me conta! Onde os nossos convidados, a Paula gravou com a gente o primeiro episódio, os nossos convidados levam no mínimo 3 livros, né? 3, 4, alguns levam mais, de livros que fizeram um impacto, fizeram uma diferença na vida deles. E porque é diferente tu escutar o quanto essa história fez sentido pra ti, né? E como ela vai fazer diferença pro outro. E escutar da voz. Quando a gente lê, a gente vai ler de um jeito. Quando o autor vai contar de um outro jeito. Isso, e aí vem livros assim, incríveis, de família, né? Edições que passou de bisavô para neto. Livros infantis, eu acho que é essa mistura, sabe? Que faz com que a gente fortaleça o nosso amor aí pelos livros. Na bio, na sua bio, a gente falou que você é há 3 anos presidente da Câmara Pelotense do Livro. E aí também diz aqui, ó, que esse evento foi reinventado num novo formato pós-pandemia, né? A gente percebe que tem muitos clubes, novos formatos, mas me conta um pouquinho quais foram os desafios que você teve nesse processo e principalmente quais foram esses novos olhares. Tá, então a gente procurou transformar a Feira do Livro num evento muito mais literário e cultural. Então a gente tinha uma praça de alimentação que era legal, tinha vários shows, né, antigamente. Mas aquele espaço, ele acontecia porque ele subsidiava muitas coisas para a Feira do Livro. Porque realizar um evento em praça pública, sem projeto de incentivo, gente, assim, ó, é um desafio imenso. Não é nem enorme, é imenso, assim, porque tu fala com muita gente, todo mundo reconhece a importância da educação, a importância do papel do livro, mas efetivamente da pessoa investir dinheiro, sabe? Grana naquilo são 2 mundos totalmente diferentes. Então eu estava muito concentrado nessa entidade que é a Câmara Pelotense do Livro, mas que ela não é uma entidade forte assim, porque existem muitos livreiros lá que só fazem eventos em escolas e feiras, né? A Vanguarda e mais algumas que acabam sendo efetivamente de Pelotas. Então tu ter um evento em praça pública onde tu não tem uma comunidade forte para fazer, a gente precisava ir por outros caminhos. Então, a gente contactou todas as entidades, né? Por mais que elas já participassem, SESC, a gente conversou lá com o pessoal, com o Parada, com tudo, eles acabaram trazendo os escritores, né? Porque é um momento onde as pessoas querem encontrar o seu escritor. Esse ano a gente trouxe o Rafael Montes. A Paula entrevistou ele autografou, ele começou a autografar das 5 às 6, ele autografou para os livreiros, aí o bate-papo foi das 6 às 7, ele autografou até 00:15. Ele autografou no mínimo 550 livros, ou seja, o maior evento dele tinha acontecido na Bienal do Livro de São Paulo e o segundo maior evento foi em Pelotas.
Assim, ele voltou, né? Era um mar de gente. Então, o que eu, como presidente, queria muito, assim, de fazer com que as pessoas se encontrassem aqui o que elas vão buscar fora de Pelotas, né? Por que eu vou ter que ir para uma Bienal para ter um grande evento com um grande escritor, se a gente pode trazer essa pessoa para cá? Que a gente é um polo cultural, né? Muito forte, fortíssimo. A gente cria muitas coisas aqui. A gente conhece muitas coisas. Então, foi incrível. Esse ano teve a Rayane Leão também. É uma escritora negra também, que é super badalada. Com ela que eu aprendi a ficar de pé descalço quando eu tô afim. Ela tirou o calçado e disse, vou tirar também, porque eu sou assim. Mas a gente liga a câmera, ela, não, eu ligo a câmera, eu sou igual. Eu disse, é verdade, né? Não sou igual. Então, vou começar a gravar só de pé descalço. Eu acho que combina contigo, Flávio. Eu amo pé descalço. Total. E então, a gente tentou trazer todas as instituições, porque todo mundo fomenta o livro, gosta da feira, tem condições de levar para a feira apresentações artísticas, eventos culturais, né? E aí isso é uma junção. A gente fala que a Feira do Livro é tipo um encerramento de um ano inteiro de trabalho, do que foi feito em relação ao livro. Então, as pessoas, as instituições, as escolas, elas têm que estar lá naquele espaço, compartilhando com as demais, estimulando as demais, mostrando o que elas fazem. A Liz vai lá tocar, sabe? Cara, tu te arrepia, porque literatura não é só o livro em si, né? E não é descolada da vida, né? Não. Não é uma coisa à parte. Então, eu acho que Isso aí são novidades chegando na área, hein? Olha aí. Então, é esse conjunto, e eu procurei fazer essa conexão. Então, claro, né, durante toda a minha trajetória de vanguarda, eu não sou pelotense, mas eu tô aqui há 28 anos e eu gosto muito da cidade, de tudo que a gente construiu, da comunicação e dessa questão cultural. A gente passou por muitos professores, escritores, e eu disse que antigamente tinha uma prateleira lá que os clientes reservavam o seu livro, né? Hoje a gente mostra no Instagram e de outras formas, mas isso vem tudo de lá. Então a gente foi conectando essas pessoas, vendo as referências e trazendo muita gente, né? Que podia participar, que podia contribuir. O Sesc foi um grande parceiro, levando os escritores, mas o SESI leva os alunos, né? A gente tem uma escola do SESI que é referência nacional. Existem 5 escolas no Brasil que são referência do SESI, e uma delas é em Pelotas. Eles construíram agora sabe aquelas câmeras giratórias que bate foto? Os alunos construíram. É demais, né? É demais, e tanta coisa assim, que às vezes a gente nem enxerga. Agora, esse ano, elas já me avisaram que eles vão ter o minuto da leitura, assim. 5 minutos, 15 minutos, eu acho, por dia, que cada um vai pegar o seu livro, vai ler. Tinha que ser 20, gente. 20 por dia. Sempre 20, né? Sempre 20. Então, foi muito disso, assim. Eu acho que dessa coisa de entender que a feira é de todos. Antes de eu perguntar das projeções para 2025, para a próxima feira, se o Brasil e o brasileiro lessem mais, em que lugar nós estaríamos? O que nós teríamos? Qual é a percepção que vocês têm em relação a isso? Fala, Paula, depois eu falo. Nossa, olha, a gente com certeza estaria num lugar muito melhor, né? E seria uma das principais nações do mundo. Em todos os aspectos, acho que a gente é em alguns, né? Mas em todos os aspectos, porque acho que o Brasil tem coisas que a gente não valoriza muitas vezes, como é natural. Não é só a gente que não se valoriza, né? Muitas pessoas, muitas comunidades, muitas nações são assim. O que é de casa a gente não dá tanto valor. Tem que sair da ilha pra ver a ilha, né? Tem que sair da ilha pra ver a ilha. Mas assim, o Brasil é um dos países mais criativos. Até pela necessidade mesmo, né? E a Beth também trabalha muito com isso. A gente sabe que tudo que é da nossa natureza tem o poder de cura, né? Então, tudo que a gente enfrentou, eu digo por mim, hoje eu vejo que os meus 20 minutinhos é muito a minha cura também. Até como mentora de comunicação, tu trabalha muitas vezes com pessoas com um potencial gigantesco, mas que estão ali anestesiadas pela vida. Que não vão sair dali, não naquele momento. E não vão sair, não é por culpa da mentora, não é por culpa de outra pessoa, e não é por culpa delas, de certa forma também. Elas ficaram completamente anestesiadas pela vida.
Então, meus 20 minutinhos e outros projetos desse tipo, eles vêm para dar o chacoalhão necessário, né? E o nosso povo, ele é muito criativo, ele se faz e se refaz. E olha o que acontece na internet, né? Se a gente usasse essa criatividade toda, canalizasse para outras coisas. Então, assim, com certeza a leitura, se a gente lesse mais, se sem ler a gente já é com essa criatividade toda, imagina se a gente lesse. Eu li um livro muito legal, eu não li todo, né? Eu li metade, porque me dói muito ler. É o Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus. Eu ouvi um podcast, né, sobre o Quarto de Despejo. Aqui, eu me arrepiei o tempo inteiro e eu pensei, um dia eu vou ler. E esse ano chegou uma hora que eu disse, agora eu vou ler. Né? É um livro antigo. Sim. E é um livro que eu acho que retrata muito. Ele não é antigo. Essa ele força. Ele vem ele foi escrito, né? Já há um tempo, mas 1960 e alguma coisa. E o livro tem esse poder, né? E vem, ele não... vários que eu leio, né? Eles são reedições de reedições. Mas esse é um livro realmente de uma favelada que mantinha um diário. E, inclusive, eles mantêm... eles dizem no início que o que não tornava a palavra entendível, eles alteraram. Mas que no restante, eles mantiveram a grafia dela. Então, ele tem erros ortográficos porque ela era uma semi-analfabeta. Né? Que tinha um gosto imenso por literatura e que escrevia no seu diário a luta de uma catadora de papelão, o que as crianças iam comer, a briga do bairro... E ele é duro demais, porque ele é a nossa realidade. Né? Ele é a realidade da maioria das pessoas e que ele tem muito a ver com isso, né? Porque como ela era uma mulher favelada negra com uma alma culta, que ela mesma narra. Eu não sou que nem essas pessoas. As pessoas perguntam por que eu leio. Eu não sei viver sem ler, não sei viver sem escrever. Então é muito bonito porque eu acho que é um confronto, né, com uma realidade muito diferente da gente, com uma leitura muito crua, completamente crua. E agora tu imagina as pessoas dizendo que não tem tempo pra ler, né? Imagina a luta de uma favelada pra vencer, pra ganhar a vida. E não tem uma história, né? Porque é o dia, hoje é tal dia, eu acordei, hoje são 5 da manhã, hoje tá chovendo, hoje tá frio, hoje eu tô de pé descalço, hoje a minha filha queria um sapato, eu não tenho dinheiro, hoje eu consegui 5 cruzeiros. Sim. E é lindo de ler, né? Não é uma história, mas é a nossa história, né? E qualquer dificuldade povo, assim, tem o potencial de se tornar o nosso poder de cura para outras pessoas, né? Tudo que nos dói, que nos machuca, ou que um dia machucou, ou que, enfim, nos mobiliza, a gente consegue levar, muitas vezes transformando até num negócio, né? E a literatura tem muito disso. Quantos autores escrevem sobre a própria vida intencionalmente, né? Então... acho que, nossa, o Brasil seria outro, com toda certeza. Se o brasileiro é criativo, e se ele lesse mais? Nossa. Mesmo? Gente, uau. Ia ser um uau, assim. Eu acho que até pra quem tem um negócio de livraria, sabe? Quando a gente fala que a gente aqui é muito criativo, eu acho que a gente acaba, eu falo a Vanguarda, acaba sendo referência nacional mesmo, porque a gente sempre criou coisas, né, para os nossos clientes, para atender a necessidade dos clientes, porque a gente gosta do produto que a gente trabalha, a gente vê um potencial nele. Então, imagina se a gente não precisasse, né, ir em busca e brigar por preços e por mercados tão competitivos e, né, falando exatamente de Amazon e outras coisas que acontecem. Então, seria muito mais fácil. A gente iria conseguir concentrar muito mais, nós livreiros como um todo, muito mais num acervo, numa qualificação, porque a gente está na ponta aqui, né? Então, vanguarda não é só uma palavra, não é só um nome, né? Vanguarda não é só um nome. Vanguarda é uma história. Que lindo! E então tem tudo isso, assim, seria sensacional, porque a gente teria muito mais igualdade. Eu acho que o grande ganho que o Brasil ganharia seria muito mais nessa igualdade, sabe? De não ter esse exemplo que tu trouxe desse livro, as coisas seriam mais próximas. A gente vive num mundo de o TikTok influencia para comprar o livro. O Instagram influencia para eu entrar no clube. As mídias influenciam. Qual é esse paralelo que vocês veem, assim, tipo de...
ler um livro e assistir um vídeo. Um dá mais criatividade que o outro, um floresce mais que o outro. Que vocês Ele segue querendo que a gente escolha, né? Não, eu quero divagar sobre isso, porque a gente estava vivendo momentos, como bem a Paula falou, muito dicotômicos. E a gente fala do E e do OU, mas eu acho que é sempre o OU, nunca é o E, né? Nunca é isso ou aquilo. Porque dá pra assistir o vídeo. E nunca é o OU. Desculpa. Assim, ó. Não, é sempre o E, é isso. Não é o E, Hoje, o TikTok é um grande influenciador. E é o muito TikTok. bom. Muito. A gente tem na livraria uma prateleira lá que são os livros do TikTok. O BookTok, como eles chamam, né? A hashtag. E os adolescentes sabem e comentam e chegam lá e, meu Deus, olha aqui. Sabe que livro que tá lá? E eu acho excelente. E cada vez mais, por mais que muitas vezes não leiam no físico, isso tudo, mas o TikTok é o grande vendedor de livro. Então, as editoras trabalham muito para que um livro viralize no TikTok. Porque aí vai passar de uma tiragem de 1.000, 2.000, 5.000 para 10.000, 15.000, 20.000, 30.000. Entende? Uhum. Porque aí a gente vai fazer com que muita gente leia, que é o que a gente quer. Sim. A minha filha mais velha escolhe livro pelo TikTok. E é sensacional. E dentro do clube, muitas pessoas se influenciam dentro das redes sociais? Ou é mais o boca a boca? Como que a gente aumentou esse número de 3 para 6 para 10? Acho que muitos ali se influenciam, né? Primeiramente, claro, pela minha curadoria, não só do clube, mas entraram no clube, principalmente o primeiro, porque já me seguiam, já me acompanhavam, já me conheciam, enfim. E isso depois foi ganhando um corpo maior, assim. Então, hoje elas também me influenciam, me indicam livros. E outras pessoas ali também indicam, né? Um dos clubes que a gente tá lançando agora, dentro desses 6, é dos clássicos, que é com a Lu Silveira, que virou uma amiga, né? Mas entrou no clube, foi minha mentorada. Enfim, a gente tem um contato em inúmeras frentes, assim. E a Lu é professora de literatura, já tinha uma comunidade enorme. Precisava de um empurrão, de uma estrutura também, porque hoje a gente já tem um modelo de negócio. E aí, então, ela é uma das curadoras e a nossa ideia é justamente que isso ocorra, sabe? Que seja, de fato, é um negócio, ok, mas é um negócio que tem uma comunidade, que essa comunidade se retroalimente. Então, que sejam outros curadores além de mim, até porque eu teria um teto, né? Uhum. Tudo bem que a gente tem tempo, mas também o tempo é finito de qualquer forma, né? Não daria pra ler tudo. Então, hoje ela e outros olhares também, né? Outros olhares. É importante essa mistura, porque são outros olhares, outras vivências. Né? Tem o clube agora de paliativos. A gente vai lançar um clube sobre os lutos que a gente enfrenta na vida. E aí é com a Camila, que é até a que eu citei aqui há pouco, que é uma médica paliativista, intensivista e paliativista. E ela vai estar me assessorando ali. Então, eu assessoro ela, porque às vezes, para quem não é da área, óbvio, né? Falta um pouquinho dessa prática comunicação. E até dessa coragem, às vezes. De falar de um assunto tão mas complexo, ela tem um know-how de como acessar aquela pessoa que muitas vezes está vivendo um luto ou pensa que já ultrapassou, né, aquele momento, mas enfim, existem vários tipos de luto também na vida. Então, assim, são coisas bem... Mas respondendo a tua pergunta, né? Voltando pra pergunta, eu acho que sim, elas se influenciam pelas redes sociais. E foi assim que o clube virou de 3 para... Surgiu, depois virou, né, 3. No próprio grupo 6. Também tem sempre muitas dicas. Muitas dicas. E também, assim, quero... Enfim, não vou citar marcas aqui, porque não sei o formato de vocês. Mas muito importante dizer, assim, que eu tive grandes apoiadores, sabe? Então, no Clube de Biografias, por exemplo, tem um patrocinador desde o início. Uma marca que realmente injeta dinheiro no clube, né? E isso, para nossa realidade do sul do Brasil, é muito difícil. Não é fácil, sabe? Então, assim, realmente tive pessoas que acreditaram naquele projeto, assim como os membros, né? Porque cada uma ali, sim, muitas viram amigas, mas são clientes. São pessoas que estão, não importa se é pouco, se é muito, estão injetando seu dinheiro e seu tempo. Sim, estão investindo, fazendo investimento, né? Acreditando no retorno. De energia, de tempo, de dinheiro, de tudo, né? Tem que assina o clube, compra o livro, enfim. Então, é muita coisa envolvida, mas elas se influenciam muito pelas redes, esperam, gostam de se enxergar nas redes dos meus 20 minutinhos, adoram quando... Cadê a foto? Não postaram a foto? Cadê o vídeo? Então, assim, eu
Eu realmente acho que as redes sociais, no nosso caso, elas vieram para somar. O Meus 20 Minutinhos só existe porque existe a internet. Por mais que os clubes até então sejam apenas presenciais, eu precisei da internet para levar o meu trabalho mais longe. E até para entender que era um trabalho. Mas porque ele tem uma verdade, né, Paula? Eu digo isso, eu não tenho nada que eu venda, assim, né, pelo Instagram, mas eu sempre digo para as pessoas, eu acho que todos nós temos quase como uma responsabilidade, né, de promover coisas que nos fazem bem. Né? Então, se tu olha o meu Instagram, eu posto sim academia todos os dias, porque eu já fui a pessoa que olhou alguém e pensava, nossa, um dia eu quero ter a persistência que essa pessoa tem. Né? E hoje eu tenho, e eu acho que não é pra dizer, olha como eu sou, né? Uau, olha como eu sou maravilhosa. Não é isso. Tem dias que eu vou sem querer ir, tem dias que eu vou e é só 20 minutinhos. Tem dias que eu vou arrastada, tem dias que eu vou sem energia e volto com. Mas eu acho que a gente tem coisas positivas que a gente tem uma responsabilidade de influenciar. Assim, eu sou doadora de sangue. Toda vez que eu vou, eu posto. Porque tem gente que diz assim, nossa, me lembrei que faz horas que eu não dou. É isso, entende? A gente tem, eu acho que a responsabilidade de inspirar as pessoas a fazerem coisas positivas e que isso é uma coisa que fez tão bem na tua vida, né? Pro teu espaço, pro teu portal, pra ti mesma. Num momento, né, de um sufocamento, que é um sufocamento lindo, mas né? Que tu também pode mostrar, olha, tu tem o poder de abrir este portal pra ti mesma, tu abre este portal pra ti mesma e eu tô aqui pra te ajudar nesse portal. Né? Então, acho que... eu acho que isso é sobre a voz, né? E hoje a gente vê tanto isso, assim, acho que todas as gerações são lindas e têm as suas entregas diferentes pro mundo. Mas a gente vê muito isso nas gerações mais jovens, assim, né? Esse receio de fala, essa falta de posicionamento na vida. E eu fui educada pro contrário. Eu fui educada pra falar, eu fui educada pra compartilhar, eu fui educada pra saber me portar numa entrevista de emprego, pra saber chegar numa padaria e pedir um pão. Na padaria, no caso, era da minha família, não precisava nem pedir. Sabe? Então, assim, pra ter minha própria voz, pra ter minha mãe era mãe, não era o pai. Pra ter minha própria voz, pra ter meu próprio posicionamento, sabe? Nem que estivesse errado, nem que depois eu reformulasse, dissesse, opa, me arrependi, não era bem isso. Claro, óbvio que tem muito a ver até com a minha escolha profissional, né, do jornalismo, mas tem muito a ver com a literatura, tem muito a ver com os livros que estavam na minha casa. Não tem quem leia ali a Luft e não se posicione. Tudo isso é a tua personalidade, né? Claro, então assim, é muito pra isso, sabe? E a gente nunca foi pra ser um clube de mulheres. Virou. Assim, a gente, não é que a gente não aceite, é que as mulheres são o público do Meus 20 Minutinhos atualmente. A gente tem outros clubes por rolar que até penso que isso pode mudar um pouco. Então, não é à toa também, entende? É porque a mulher... E eu não sou nada, Flávia, do discurso do nós contra eles. Nada mesmo. Pra mim é nós e eles, entende? É nós. É nós, exatamente. O nós é nós, né? O nós já é o e. É do da cocriação. Mas é muito pra isso, tu entende? A mulher saber... A mulher, inegavelmente, né? Tem coisas que são discurso, que são posicionamentos, que, enfim, eu não vou por essa linha. Mas tem coisas que são fato. E é fato que a mulher precisa dessas comunidades. O homem já nasce tendo uma comunidade. A gente precisa construir as nossas, entende? Incrível. Cada vez mais fortalecidas. Mas o Instagram vende muito também. As pessoas procuram, né? Pra livraria, vê esse livro no Instagram. E aí já passa essa informação. É o meio, né? Facebook, pros mais antigos, o digital como uma forma de impulsionar, né? É uma realidade. A gente tem aqui no nosso programa a pergunta do ChatGPT. Mas geralmente fica no celular do Cuca. E aí, eu tenho uma pergunta do Cuca aqui pra vocês. Olha aqui, ó. O Cuca é o ChatGPT. Ele é o próprio ChatGPT. Justamente. Olha só, eu pensei em um assunto a abordar hoje no episódio da Paula e da Beth, que é o seguinte, tem a ver com aquela conversa que a gente teve com o Franco, de ser viciado em celular. Cara, eu tô passando por isso, assim, sabe? Eu tenho lido menos porque o celular tem tomado muito mais a minha atenção. Então, o assunto que eu abordaria se eu estivesse ali, vejam se vocês concordam e se vocês têm vontade. É isso. Nós concordamos. É isso. O celular, gente...
E agora, depois daquele papo que o celular engole, eu falando fora, depois, eu acordo e via celular. Eu não acordo e não vejo celular. Porque é uma forma de não preciso estar Quem conectado. é que me manda, né? Se o livro é um suspiro, se o livro é esse nosso resgate. E como fazer, né? Sendo. Né, ao nosso... Vocês percebem isso? A nossa calma, do clube a de nossa vocês, pausa. ou dos clientes, Em que sentido tu diz? de sufocar o celular, né? Sim, eu acho que isso daí Isso aí é o dia a dia de todos, né? Até porque agora muito mais com o WhatsApp a gente trabalha o tempo todo, né? E a gente precisa resolver e todo mundo quer respostas rápidas. Enfim, mas eu acho que a gente precisa muito tá atento e controlar mesmo essa questão. E chega uma hora que tem que desligar. Mas é difícil desligar. É difícil. Parece que tá perdendo alguma coisa. E se eu não responder um cliente? Mas justamente. Mas eu acho que é um aprendizado, assim. É um momento de relação a mindfulness, né? Onde eu coloco a minha mente e a minha atenção completa naquilo. Aí minhas filhas dizem, mãe, daqui a pouco, oi? Mãe, quando tu tá lendo, tu não ouve nada nem ninguém. Eu digo, claro que não. Eu tô aqui, ó. Eu tô no outro mundo. É o meu portal pra mim mesma, no meu tempo. Né? Que acontece com o celular também, mas que a gente também pode fazer essa escolha, né? Justamente. De ter uma... Mas eu acho que e a gente ele é lento, precisa né? O escolher livro é o livro. lento. E ele é lindo porque ele é lento, né? Inclusive, é uma excelente forma de controlar essa ansiedade generalizada, né? Eu leio muito e sou muito ansiosa. Imagina se eu não lesse. O que eu seria, né? Então, é uma medida realmente de saúde pra mim. Olha, sabe o que tá tocando aqui? Desligar o celular em família. 8 da noite, toco meu celular. Desligar o celular em família. Regra da casa, começamos em janeiro. E olha aí, ó. todo Viu? mundo... O meu 15 pras 9 o meu 15 pras 9 entra no sono. Ele não acusa nem se chega alguma notificação, nem o número aponta mais. Tem que ser, gente, porque assim, ainda mais eu que trabalho com isso. Não Instagram perturbe. também, o meu já deu, ponto. Ele bloqueia. Mas eu posso falar o nome de um aplicativo que tem me ajudado muito? É bem recente. Até nem falei sobre isso nas minhas redes sociais, porque eu gosto de experimentar primeiro, né? Pra ver. Mas, assim, em poucos dias tem me feito muito bem. Eu não sei como é que a pronúncia correta. Opal. O-P-A-L, tá? Ele tranca o que tu decide que ele tranque pelo tempo que tu decides. Então, ele tranca o Instagram, ele tranca o meu WhatsApp Business. Eu tenho 2, um que é só minha mãe e meu marido, né? E eu tranco o outro. Porque a gente tem essa mania de pensar assim, né? Sempre vai ter um cliente. E eu costumo brincar. Tem 2 frases que eu falo. Uma eu mando na minha agenda e a minha agenda manda em mim. Depois que eu botei na minha agenda, eu vou fazer. Porque quem botou fui eu. Ninguém botou uma arma na cabeça. Eu que coloquei ali de livre e espontânea vontade. Então, claro que nem todos os dias é essa disciplina toda, né? Essa super mulher. Mas eu tento fazer isso. E a segunda coisa que eu tento pensar é... O presidente da república não é tão ocupado quanto eu acho que eu sou. Eu duvido que qualquer político, qualquer CEO do não sei o que tenha criado a empresa que fez, seja bilionário do jeito que é, respondendo o WhatsApp. É inacreditável. Então eu bloqueio meu WhatsApp e assim, se a pessoa vai, Deus me livre, morrer ou coisa do tipo, ela vai me ligar, entende? E ninguém liga. Ninguém liga. Porque nada é tão urgente assim. É verdade. É que a gente tem que mandar na mente, não a mente mandar na gente, né? Eu acho que quanto mais a gente planeja também coisas que a gente quer fazer e se determina para aquilo, acaba ficando mais fácil. Eu decidi que ler é importante para mim. E a gente precisa ter o nosso tempo para as nossas escolhas, né? O nosso tempo para nossa filha, o nosso tempo para nossa família, né? O nosso tempo para nossa empresa, para poder parar. E o nosso tempo pra gente, sabe? Ok, eu vou treinar, mas se hoje eu quiser treinar menos, é uma escolha e tá tudo certo. É a sustentabilidade, né? Eu acho que a gente precisa sustenta, na verdade. Largar um pouco o chicotinho e direcionar ele para as coisas que são importantes. E claro que do jeito que a gente vive, né, com esse excesso de informações, essas coisas tipo o aplicativo, né, o formato que a gente vai trazer, no caso da gente que tem empresa, o quanto a gente pode delegar, o quanto a gente pode treinar. As gurias falaram um monte aqui no outro episódio, né? Do quanto a vida mudou. E muitas vezes a gente quer sempre ir por um caminho só. E não é sobre um caminho. São sobre várias escolhas. Não é o E. De novo, sabe? Eu acho que a gente tá nesse momento de tipo... eu decido, faz bem pra mim. Ok. E começa devagar, sabe?
E acho que tem muito por quem, sabe? Eu penso muito... Meus 20 minutinhos surgiu muito por causa dos guris, assim, também. Por mim, primeiramente, mas também porque eu queria ser essa mãe pra eles. A mãe que lê, né? A mãe que mostra o exemplo. A mãe que a minha mãe foi. Então, muito por isso. E hoje eu penso a mesma coisa. Eu não quero que eles cresçam e pensam, nossa, a memória que eu tenho é que a mamãe tava sempre no celular. E eu estou sempre no celular. Porque eu trabalho no celular. Então, eu tenho que estar sempre quando necessário. Só que não é necessário tanto quanto parece. Entende? E ó, chegou a pizza, Lacute Pizzas pra gente. É a melhor parte do episódio. Olha aí. Ó. Comi ontem, sabia? Olha aí. Eu adoro essa pizza. É muito Ó, bom. Julieta. Ah, que delícia. Essa aí é... Que Nossa, jogar. galera. Ah, Essa aí olha não tem só. explicação. Camarão. Olha só. Gente, Mandar um beijo pra exclusivo da Paola, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ih, esse aqui é sucesso. Que delícia. E tem só complementando isso que a gente tá falando, posso? Eu acho que a gente tem que dar valor para as pessoas e para as coisas que a gente acredita no hoje, né? Tipo, a minha mãe tem 89 anos e ela não mora aqui. Todas as noites eu falo com ela. Ela me espera, tipo, né? E a minha filha mora fora, sabe? Então, qual é o momento que eu tenho para isso? Eu quero seguir acompanhando, então a gente precisa dar atenção para as escolhas que a gente faz da vida. Sim, o que pra ti é inegociável, né? E as pessoas acostumam, sabe? As pessoas são treináveis também. O meu videomaker sempre fala, o legal é que a gente manda coisa pra Paula e senta, esperando ela responder. E eu respondo sempre. Mas ele sabe que, a não ser que eu esteja assim, online naquele momento, e aí não me custa, obviamente, responder, eu não vou entrar no celular pra ver se tem alguma coisa, sabe? Então, as pessoas, outros me mandam, eu sei que tu não gosta de áudio. Gente, eu mando muito áudio, não sei. Adoro áudio. Não é isso a questão, mas é porque uma vez eu disse, por que mandam, no primeiro contato, não sei nem quem tu és, já chega um áudio no meu celular de 5 minutos, não vou ouvir. Vou ouvir quando tiver tempo. Quem é que tem 5 minutos pra ouvir um áudio de alguém que tu não sabe quem é? Ninguém. É verdade. Entende? Então, esse combinado que precisa ser feito. E as pessoas vão entendendo o teu estilo muito mais do que tu imaginas. Esses dias eu entrei de castigo lá em casa. O Pietro me colocou de castigo. Estado de castigo, porque eu falei um palavrão. E lá e eu não sou de falar palavrão, e lá a gente não pode falar palavrão, porque, enfim, tinha uma multa lá, tinha toda uma história criada pelo meu marido. E ele... Ei! Uau! Até se empolgou. Não, eu amei. Eu me empolguei porque eu amei o cara essa multa. Você fala muito palavrão. Eu fiquei imaginando esse recorte agora, hein, Flávia? A minha cara olhando esse copo. Esse vai ser slow motion. E aí, então, eu entrei de castigo, porque eu falei o palavrão e o Pietro me olhou e disse assim, tá de castigo, não pode ler. Esse era o meu castigo. Ai, meu Deus. Punição. A punição era não poder Pegou ler. pesado? Pegou pesado, mas eu Tira sempre o pensei... que mais gosta, sem celular, as crianças. Tá aí, ó. Aí as pessoas dão um castigo sem celular e vai ler um livro. Como é que a criança vai associar livro Não, a algo bom? Ao castigo. Entende como a gente vai formando o que a gente quer lá no futuro? Vai. Isso começa quando criança e aí a gente vai construindo sem fazer com que não seja um caminho Legal, divertido. Hoje tem que ninguém ser mais quer fazer o que não é legal. Aí na escola tem que ler um livro. Começa lendo o que é o que é. Leia. Para gente. 2025, o que a gente pode esperar da nova Feira do Livro aí de Pelotas? Então, a Feira do Livro para 2025 já está com um projeto aprovado da Lei Rouanet, que contribui bastante, né? Então, também tem toda a participação aí de prefeitura e as entidades, mas eu, Beth, não serei mais a presidente nesse ano. A gente está com muitos projetos acontecendo. Eu acho que também essa coisa de... Eu trabalhei por um período, outras pessoas, né, com outras visões, era uma coisa que eu sabia que seria temporária. A gente está com um espaço aí acontecendo, o 12º andar do edifício Vanguarda do Parque Una. Então, que a gente vai ter várias coisas lá, vários eventos, e eu preciso me dedicar um pouquinho para esse meu negócio. Então, foi uma coisa que eu já vinha programando, eu já sabia que era por um período, eu vou estar sempre contribuindo com a feira, como eu fiz a vida toda, os meus 28 anos de Pelotas, né? Mas de um outro jeito, assim. Então, agora a gente está definindo aí em seguida que passos que vão ser, mas certamente vai ser ampliado tudo que a gente já vem construindo, né? Com o sucesso que foi a Feira dos 50 anos.
Foi muito legal. E Foram muitos dias também, foi muito legal. A nossa muito feira legal. é bem extensa. Muito legal. Mas é isso, assim, tem gente ainda que vai comprar o seu livrinho só lá na feira. E ler pro ano todo, sabe? As pessoas que construíram isso, enfim. Então, acho que tem que ampliar cada vez mais, né? A gente ter mais oportunidade. E eu acho que esse formato super deu certo. Então, desse incentivo. E a tendência é que só cresça cada vez mais. É para isso que a gente trabalha, né? Para que tenha mais negócios. E eu, nesse ano, vou me dedicar bastante aí a esse nosso projeto. Que em breve a gente vai ter um espaço muito bacana, assim, para Pelotas, para a cidade. Vocês têm a Hora do Conto ainda na Vanguarda? Sim, aqui em Pelotas, todas as quartas à noite, tem contação no Shopping Pelotas. Em Rio Grande, na loja do centro, é o sábado à tarde. E no Partage é sexta-noite. E a nossa loja da Matriz, ela acaba atendendo muitas escolas. Então, a gente acaba fazendo essas contações nas escolas. Gente, isso é incentivar a base. Mas... Sabe o que a gente escuta do futebol? Que é valoriza a base. Tá aí, ó. É tão lindo, né? Olha, quando chega uma criança, um adolescente, um adulto que diz, eu me criei ouvindo histórias na Vanguardinha. E eu, nossa. Deu tá certo. Tudo certo, tá tudo certo. Valeu a pena, sabe? né? Ou que dizia assim, sabe aquele tijolinho que tá lá na Vanguarda? Eu ajudei a construir. Eu disse, claro, sem dúvida. Fico muito feliz com esses retornos, né? Das pessoas se sentirem parte da nossa história, da nossa trajetória, enfim. Faz muita diferença. Muito, e é muito gratificante pra gente. Projetos pra 2025. Comer mais pizza. Comer mais pizza. Comer muita pizza. Gente, eu amo pizza, uma das minhas coisas preferidas. E eu amo essa pizza da Lacute. Eu digo da baixinha, né? Porque não tem baixa. não tem como a gente não associar. Mas então, respondendo a tua pergunta, eu tenho um sonho, né? Que é com meus 20 minutinhos, um sonho que eu vou realizar. Porque vocês já viram que depois que eu coloco na cabeça, não há quem tire. E já tá, de certa forma, se tornando realidade que os meus 20 minutinhos se transformem numa escola de criatividade e repertório. Né? Então, uma escola para adultos, que nem eu digo. Não que todos são bem-vindos, né? Mas muito para essa ressignificação do tempo, sabe? Esse colar a alma no corpo, né? Assim, fazer coisas que realmente tenham significado. Então... A gente hoje tem um espaço, né, que tá iniciando ali, recém fiz a mudança, não sei quando o episódio vai ao ar, mas até então recém fiz a mudança. E a gente tem esses clubes sendo ampliados, a gente tem agora por lançar um clube de cinema, porque a gente vai muito juntas ao cinema, então foi uma coisa natural, né? Então tudo isso a gente tenta fazer para ampliar o repertório, para colocar essa intencionalidade no dia a dia das pessoas, essa autorresponsabilidade. A realidade de todos é distinta, cada um tem a sua, mas acho que sempre dá pra gente realmente colocar um pouco mais de intenção e de ação, não só intenção, né? A palavra intenção termina com ação, não é à toa. E então, assim, o meu plano realmente é ampliar os clubes, é manter o programa que a gente tem, que também é uma forma de ampliar repertório, sem custo algum para as pessoas. E fazer com que o meus 20 minutinhos seja encarado como um projeto de vida intencional, que nasceu com a literatura, que sempre vai ter a literatura como cerne, mas não só, né? A gente pode, mais uma vez, a literatura nos ensina que a gente pode usar esse modelo para aplicar em qualquer área da nossa vida, inclusive com o nosso tempo, com os nossos filhos, que a gente falou tanto aqui, né? Então, esse tempo de intenção e de presença, sabe? Acho que essa é a palavra. A minha professora de astrologia diz intenção e atenção. Exatamente. E é isso, né? É a intenção e a atenção. É tu estar ali, intensa, presente e atenta a tudo. E por que eu chamo de escola? Porque a nossa ideia é realmente ter aulas. Aulas criativas, né? Aulas que as pessoas tenham acesso, presenciais, online. A gente tem muita gente de Belo Horizonte, de São Paulo, de Porto Alegre, lugares tão culturais ou mais do que Pelotas e que entram em contato porque se apaixonam pelo projeto. E é isso, assim, é o projeto da minha vida hoje, sabe? Eu vou morrer comunicadora, acho que esse olhar nunca sai da gente, né, Flávio? Não. Mas a minha vida hoje, cada vez mais, eu quero que seja os meus 20 minutinhos, porque eu sei o poder de cura que tem colocar toda essa intenção e essa determinação na tua própria vida. E que tá sendo validado por outras pessoas que estão aumentando o grupo cada vez mais. Então... Eu recebo relatos, gente, assim, ó...
que eu, obviamente, não compartilho, né, por questões óbvias, mas que me emocionam demais, assim, sabe? Pessoas contam coisas muito íntimas. No clube isso já acontece, né, Beth? Apesar de ser grupos foi muito grandes. forte que aconteceu agora nesse último mesmo, né? Assim, pessoas admitindo coisas que elas querem mudar na própria personalidade. Se identificando totalmente com a história, sabe? Passagens, sabe? Passagens de abandono, passagens de abuso. O poder da literatura. Eu identifiquei muita coisa forte na minha vida com podcasts. Eu comecei uma época que eu dirigia muito e eu ia ouvindo e eu pensava, será que é isso que tá acontecendo comigo? Será que é isso que tá acontecendo comigo? Será que... E aí as fichas vão caindo e a gente consegue transformar. Tem um repertório grande, né, Flávia? É isso aí. Sempre leu bastante. Posso falar mais uma coisinha? Pode, por favor. Esse espaço é todo só nosso. complementando isso tudo, sabe? As pessoas não podem desistir dos seus sonhos, sabe? O sonho é de cada um. E as pessoas desistem porque eles param de acontecer. Aconteceu alguma coisa e aí eu vou para outro caminho. Não é por aí. Sabe, o que eu tenho que aprender com essa situação para que eu possa dar um novo passo? Um passo mais longo. Se a gente for pegar exemplos aqui de escritores, né? A escritora do Harry Potter, quantas vezes foi negado? Negado. Né? E ninguém lia nem o original dela. Não sei se foi 12, 15, é um número, mas muito. Aqui no Brasil, né? Esses dias eu ouvi uma aula de um curso que eu fiz. A própria Carla Madeira também foi negada. A Aline Bay foi super negada também. Então, inclusive, quero deixar de dica, posso esse curso, porque eu faço parte dessa escola, adoro, quero até mandar um beijo pro pessoal, depois eu vou compartilhar com eles, é uma escola criativa também. E é Vida do Livro, o nome, da Seiva, com Daniel Lameira. E eles explicam todo o processo de construção de um livro. E ali, nossa, quem gosta, né, pra estar num curso como esse já gosta, mas tu ganha um amor por aquilo ali, porque tu entende a cadeia produtiva que tá envolvida, sabe? E aí uma das aulas era com a Aline Bay, por isso que eu lembrei, porque uma das primeiras aulas é com ela, e ela fala sobre isso. E o quanto que tu abre mão de coisas, né? Por isso que eu digo, quem lançou um livro tem que vender o livro, tem que divulgar aquele livro. Viu, Cuca? É o teu sonho, sabe? É o teu sonho, Cuca. É o teu sonho que tu põe pra fora e aí por alguma coisa tu não se acha pronto, né? Como que eu vou falar de uma coisa, eu não tô preparado, eu não sou o escritor. Claro, se tu editou, tu é o escritor do teu livro. E eu acho que as pessoas estão abrindo mão muito fácil do seu sonho. E outra questão é tipo assim, leiam o que vocês gostem, sabe? Briguem por aquilo, eu não quero dizer que não pra minha amiga. Mas tal, a minha mãe vai vergonha de ler piada, né? A minha mãe vai se chocar. De dizer que lia piada. Não, vamos fazer um clube de piadas. Assim, gente, eu tô com vontade de ler isso, sabe? Dá licença, leia de deixa 4, leia 50 tons de cinza, é lindo. É lindo, tem beleza e em pode tudo, chegar no final e dizer, não era o que eu esperava. E tá tudo bem. Esse julgamento é outra coisa que, como em tudo, né, atrapalha. Esses dias eu vi uma menina criticando o Café com Deus Pai, o livro mais vendido do Brasil. E aí, enfim, ela entrava em outras questões de religião e tudo mais, e que aquilo parecia escrito pelo ChatGPT. Gente, se aquilo tá aproximando a pessoa da fé dela, ou como qualquer outro livro está aproximando do objetivo, azar, se pra ti não serve, ok, mas não tira o mérito daquela pessoa, sabe? Claro, se não é pra ti, não é pra ti. É isso. Até porque a gente não vai ler tudo, né? Que bom que o que eu digo, o que seria do preto se todos gostassem do branco, né? E geralmente quem critica é quem não construiu nada. Isso é a maior verdade. Então, assim, escolhe bem os teus juízes, porque é isso que acontece, sabe? Sempre vai ter alguém pra criticar. Por quê? Porque a criatividade, já que a gente tava, né, falando sobre isso, a criatividade de uma pessoa desperta na outra o quê? Pô, olha o que ela tá fazendo e eu não tô. Mais um dia onde eu não dei voz ao meu sonho. Sim, como se existisse um pódio e fosse uma pessoa pra cima dali. Como se fosse finita, né? Não, se ela é criativa, ela tá tirando de mim. Vamos botar pra fora esses talentos individuais aí e a gente nunca vai brigar com o outro. Porque a gente é totalmente diferente. É isso. Meninas, eu só tenho a agradecer esse bate-papo agora. Assim, a participação de vocês foi surreal. A gente aprendeu muito. Ficamos felizes. E esse fechamento pra mim foi assim, não desistir dos sonhos, que percalços vão acontecer, situações novas vão existir, pode ser que a gente tome outras decisões por outros caminhos e tá tudo certo, mas nunca desistir desse sonho. Sente o que tá batendo aqui forte.
Sente a que ele minha é verdade terapeuta me pra dizia, ti. qual é o teu desejo? Onde está o teu desejo? Quando eu queria voltar pra Pelotas ou não, ela dizia, onde está o teu desejo? Ah, meu desejo está no Rio. Então por que tu não fica no Rio? É verdade, meu desejo tá aqui. 6 meses depois, onde é que tá o teu desejo? Ah, meu desejo não tá mais no Rio. Então tá, vai Então, viver isso. sim. E Onde abandonar tá? também faz parte. Abandonar é uma coisa que já foi um sonho, né? Eu posso deixar uma dica de às vezes livro? tu tem um Cristiano? super objetivo. Vamos fechar com uma dica de livro, então. Vamos. Uma dica de... Eu quero, teria vários, né? Mas Tá. já que eu tenho a minha criatividade, é Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que é a autora do Comer, Rezar e Amar. É demais. E ali ela fala muito sobre isso, né? Sobre inúmeras questões da criatividade, mas algo que eu lembro sempre é: a tua criatividade não tá roubando de mim o direito de ser criativa. Então não preciso me preocupar em julgar o que tu estás fazendo, ou criticar, ou invejar, porque a criatividade no mundo ela não é finita, pelo contrário, né? Então a tua criatividade, pelo contrário, ela estimula que eu seja mais criativa, porque eu vejo que é possível. Então, sim, Léo, que aí vocês falavam, o exemplo arrasta. E o exemplo criativo também. O exemplo da intencionalidade na vida também. Muitas vezes a gente vê, né? A Beth trabalha bastante com isso também, ela sabe, nas famílias. Ah, queria tanto que meu pai fosse assim, que a minha mãe entendesse que a vida é mais, que não sei o que. Não existe forma melhor de ensinar um pai, uma mãe, um irmão, seja quem for, do que vivendo a própria vida. É isso aí. Mostrando que é possível. É sobre Porque isso. o exemplo arrasta, como vocês dizem. isso. É sobre isso, assim. Eu acho que não tem nada que deixe um pai mais feliz, uma mãe, de ver um filho feliz, realizado. Tua dica de livro. A minha Cada um vai dica dar uma é o dica. essencialismo. Maravilhoso. Que bom. É muito legal. Acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje. Então, lá na vanguarda, vamos lá na vanguarda. Lá na vanguarda, arrasta pra cima. Isso, arrasa pra cima. E a minha dica é o essencialismo. Tua dica de livro. Eu vou dar uma dica de livro que foi super intenso pra mim, que é O Efeito Sombra. São 3 autores, um deles é o... Putz, fui dar um nome, não me lembro. Chopra. Mas são 2 mulheres e o Chopra. Não sei o nome das mulheres, mas a parte das mulheres é muito mais incrível que a do Chopra. Então é uma dica, é um livro denso, profundo, mas é um livro transformador. O Efeito Sombra. A minha dica que marcou muito a minha vida é O Ego é Seu Inimigo. Pra mim foi um divisor de águas de entender que a gente se auto-sabota em muitos momentos porque a gente acha que o outro tá pensando e aquela pessoa que não construiu nada é a primeira a te criticar. E tem várias outras situações e outros exemplos. E eu ia trazer o Rubio como um artista. Maravilhoso, aquela Porque box, ele então. é um também, livrinho eu adoro. pequeno, sutil, lindo, simples. Mas eu acho que a gente entender nesse caminho de não desistir do sonho, que a gente tem o nosso eu também, né? O nosso ego ali nos sabotando de vez em quando. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, assim, em muitas coisas. As coisas Sim, porque a acontecem. gente não quer amar a trama, a gente só quer o desenlace. Isso aí. É sobre o caminho, não é sobre a chegada, é sobre o caminho. E esse livro tá bom? E claro, né, a gente precisa dar a dica do livro do Cuca. Isso aí. O livro Grande que meu pai não Cuca escreveu. Maravilhoso. Crônicas para algoritmos E humanos. que são 2 marcas pessoais, né? Tanto o pai dele era quanto... porque as marcas deixam legados, né? Quanto o Cuca. Então, pelo amor de Deus, né? Ainda bem que a Beth conversou contigo. Meus amores, muito obrigado. Gente, foi um prazer. Eu posso Sem só dar palavras. um último recado, prometo. Eu não pode. posso terminar sem agradecer a minha comunidade. Porque se eu tô aqui hoje, se eu receber esse convite, é por causa dessa comunidade que já reúne centenas de pessoas, né? Sem contar as listas de espera. E, aliás, conto as listas de espera porque são pessoas que acompanham nas redes sociais, né? Não é só quem vai ao clube presencialmente que vive esse conceito dos meus 20 minutinhos. Então, quero demais agradecer e quero concluir dizendo que Austin Kleon, do Hope como um Artista, foi um exemplo. Eu li todos no Kindle. Quando chegou o dia do meu aniversário, eu disse, eu vou me dar um presente de aniversário e comprei a box física de todos os livros. Olha aí, ó. E eu também vou agradecer a todos os clientes da Vanguarda, as pessoas que fazem parte, né, da nossa trajetória, que vocês são o nosso grande objetivo. Eu sou. Adorei. O Caetano Aqui também, todos eu também. Adoro. Então, muito obrigada aí por estar com a gente e sempre esse direcionamento a gente sempre escuta muito. O que os nossos clientes querem?
Então, que a gente possa seguir com essa escuta atenta aí, para que a gente realmente possa transmitir e eles se sintam parte, o nosso tijolinho lá. Que sensacional. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. Falamos de muitos livros. E só tenho a agradecer por esse trio maravilhoso que tá aqui comigo. Quarteto, então. É o nosso quarteto. Isso aí. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau.